Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, hoje 11 de agosto de 2020, está no ar, não ao vivo, né? Gravado no começo da tarde desta terça-feira, agora 14 horas e 37 minutos, em seguidinha a partir das 18 horas, ao vivo pelo nosso canal 14 da NET e também através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, do YouTube, também através do nosso site valetvplay.com, aplicativos para Android e iOS, através dos nossos parceiros, né? Na CleanNet e a sua Clean TV, na DSI TV e CDN TV. Hoje, dia do advogado, né? 11 de agosto, dia do Pendura. Primeira faculdade de Direito mesmo? lá em Recife, há quase 200 anos atrás, e até hoje é celebrado o Dia do Advogado. Abraço a todos os advogados. Em condições normais, estaríamos próximos do dia do baile do Rubi, né? Provavelmente na próxima sexta-feira, aí nós teríamos o baile tradicional, baile do Rubi em São Leopoldo, né? Organizado pela nossa OAB, mas este ano, acho que cada um vai dançar sozinho, Mari Fleck. Vai, Fazer um sei baile lá, virtual, né? um baile virtual, talvez aí pelo Zoom, pelo Meeting, coisa que o valha. Muito boa noite, Mari. Que bom te ter com a gente. Boa Bem-vinda, Maria Helena noite. Fleck. Obrigada pelo convite, meninos. É sempre bom estar com vocês. Sugestão da tua presença do André Rota, tá? Para a alegria de todos nós. Ai, vizinho querido! Eu acho que ele está de olho na tua participação lá, agora que vai reabrir a República, viu? Eu acho que é por aí com o Ah, mas interesse, viu? claro, estamos lá, né? Estamos junto. Todos Tá, juntos lá na a República. gente tem que quebrar um pouco, né, Rodrigo e Bata? A gente faz umas 3, 4 bancadas só masculinas, nós temos que fazer as bancadas femininas também, né? Um programa masculino e machista, né, André? Que bom que essas É, mulheres. Claro que não dá para trazer muitas também, senão logo, logo a gente perde nosso espaço aqui. Estou vendo Ai, isso que acontecer. medo. É questão Como de assim dias. machista? Como machista? Machista e masculina essa bancada, Maria Helena Fleck. Ih, Veio tu para quebrar e botar ordem aqui. Tipo quando a Beth Hands participa. Ela põe ordem, comanda o programa, toca o programa sozinha. Tá tudo certo. A gente espera não menos do que isso de ti também, tá, Mari? tá bom, tá bom. Bado Jacob, muito boa noite, Bado. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite a Nery. Boa noite ao nosso colega de bancada, o André. E mais uma vez aí participando desse programa tão legal, tão gostoso, que tantas coisas boas trazem, e eu estou sempre aprendendo com pessoas especiais e preparadas como vocês. E aí estão aí à disposição para o bom debate, para as boas informações e principalmente colaborar sempre para uma São Leopoldo mais progressista, mais civilizada, mais humanizada, tudo que é ADA, eu sou militante. Eu só não gosto da cachorrada, não, até a cachorrada, tem a cachorrada do bem agora, tá? Mas a gente tem que lutar, nós temos esse papel, né, Rodrigo, André e a Magda, que está aqui hoje com nós, e a gente tem que sempre procurar levar mensagens. Hoje eu sei que o André vai trazer notícias muito interessantes de um trabalho de colaborativo, de pessoas que estão empenhadas o ambiente empresarial, a gestão pública, sempre buscando, cada um com suas imperfeições, mas sempre eu acho que buscando o melhor para a comunidade de São Leopoldo da região. Ô, Bado, como é que é esse negócio de cachorrada do bem, hein? Explica para nós aí. Não, a Fiquei cachorrada do bem curiosíssimo. é os cachorrinhos esses agora que fazem parte da família. Tintim, tu tá falando, por exemplo? Não, não exatamente. Pode ser. Eu não posso perder a viagem, eu perco, né? Aí o pessoal se escandalizou porque chamaram o Tami lá, né? De pai, né? Otami. O Tami de pai. E aí eu chamo os cachorros de meu filhinho e ninguém se impressiona, né? Né? Só para ver como é que o mundo está meio maluco assim, a gente tem que rever a sociedade, se avança em algumas coisas e outras fica tão retrógrada e tão hipócrita. Mas tem muita mulher aí que é muito mais que pai, né, Bado?
uma boa parte hoje está aí, a maior pode até, mas hoje 60% dos chefes ou das chefes que têm a renda, que são referências familiares, são as mulheres. E te digo mais, além de ser na questão econômica, aí elas chegam do trabalho, elas que cuidam do filho, Não para nunca. Tripla muitas vezes, viu? Tripla, então esse negócio aí tem muito machão, tem muito Jesus logo vem aí que não paga pensão, chega fedendo em casa, blá, 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 e eu estou falando isso porque eu fui criado pela minha mãe e pelas minhas irmãs, então eu sou um feminista radical. Na tua onda da cachorrada, a gente poderia dizer que tem muito pitbull que é leve, Bado. Ah, não tem nenhuma dúvida. É que nem os machão de teclado de Facebook. Quando chego na tua frente, tu bate o pé, sai tudo correndo, tá? Ô, Bado, que baita debate ontem à noite, hein? Legal, né? Bado Jacob. Pô, ilustraram muito, né? Emprestaram um brilho à nossa Vale TV. Debate de fundamento. Pretendo repetir hoje à noite esse debate com a turma um pouco mais focada à direita. É o que eu sempre digo, independente de maneira de ver a coisa, se ela tem conteúdo, se ela tem... se ela é baseada em fatos, tu pode concordar ou não concordar com a postura, o feito dos acontecimentos, mas tu tem que ter um fundamento e um conteúdo para defender ou até para explanar posições, opiniões e até informações, porque muita coisa é informação, né, Rodrigo? Bado Jacob, eu peço que tu leve ao nosso preclaro, ínclito e conspícuo Dr. Leandro Zambrano o nosso abraço pela passagem da data de hoje, por favor. Ah, sim, pode deixar. Vou transmitir. Em seguida, ele que ilustrou muito bem esse programa, emprestou luzes a esse programa de uma forma muito especial. Eu e o André quase ficamos com ele e te dispensamos, tá, Bado? Eu sei, é isso que eu tinha medo, mas eu gosto de indicar, André, eu gosto de indicar gente de fundamento. Né? E o Leandro, além de ser meu amigo, meu irmão, hoje já não é mais um advogado, que a minha filha Mariana, mas de vez em quando ela precisa de algumas coisas, consulta ele, e é um cara de muito conteúdo, uma mente brilhante. Esqueci da Mariana Jacob, leva o nosso abraço a ela também, por favor. Será dado. André Rota, notícias alviçareiras, então, para toda São Leopoldo. Muito boa noite, André. Sim. Boa noite a todos, boa noite, bancada. Eu acho que a primeira boa notícia que a gente teve é que o Ministério Público aqui em São Leopoldo ou melhor, a Prefeitura conseguiu se justificar muito bem ao Ministério Público a abertura, né? E São Leopoldo não foi prejudicada, né? Ou não foi houve um entendimento do Ministério Público favorável, então a flexibilidade que o Vanazzi fez, né? E acho que isso foi muito importante no sentido de dar um distensionamento a toda essa relação prefeitura-comunidade e principalmente para os empresários, que agora a gente tem uma segurança, pelo menos municipal, né? Vamos ver por quanto tempo perdura isso agora via o Poder Judiciário, mas também estamos aí na expectativa que o Eduardo Leite, essa semana, cumpra o que prometeu e que assine essa liberação para os municípios legislarem independente das bandeiras, né? Lembrando, né, André, que os nossos prefeitos, eles incorreram, ou corriam o risco de estar incorrendo em crime de responsabilidade, né? Tomando essa atitude corajosa que tomaram na última semana, uma onda desencadeada aí pelos nossos prefeitos do Vale, né? A prefeita Fátima, o prefeito Vanazzi, que depois foi prontamente seguida também pelo prefeito Leonardo Pascoal, pelo prefeito Nick Breyer, né, de Cachoeirinha, todos eles, e depois uma sucessão aí de prefeitos que, não vou dizer peitado, porque o objetivo não foi de afronta, né? Foi de uma construção razoável, né? De um bom caminho para as nossas comunidades, né? Mas o grande responsável disso é o governador, ou o grande irresponsável, nesse caso disso, é o governador, né? O governador sai falando, promete que vai fazer a liberação, promete que vai liberar para os municípios, fez um acordo com a FAMURS que ia fazer a liberação e não faz a liberação na prática e coloca os prefeitos numa saia justa, né? Isso
Eu não consigo entender isso, né? O André, o debate que nós tivemos ontem à noite no Estação Hamburgo, que o Bato participou conosco, foi em torno dos 100 mil mortos, né? Ultrapassamos a barreira dos 100 mil, estamos já, na verdade, chegando a 103 mil mortos pela Covid-19, né? Os russos hoje anunciaram, foi a primeira vacina devidamente registrada lá, mas sem os protocolos que a Organização Mundial da Saúde entende como necessários, né? Passou por cima de todos os outros testes que estavam sendo feitos, né? E numa disputa visivelmente política dentro desse mapa geopolítico mundial, dando o nome de Sputnik V, né? Lembrando lá com Sputnik 1, em 50, agora me falha, 57, 58, talvez o Bado possa me ajudar aí, aquela corrida espacial para quem põe o primeiro satélite em órbita, né? Vencida pelos russos contra os Estados Unidos naquele momento, né? Esse número de 100 mil, esse número trágico e icônico, André, de alguma forma, alguma análise que a gente possa fazer em cima dele, naquele momento, ontem também questionava os nossos participantes se eles enxergavam uma culpa, um culpado para isso, e quais são os caminhos que o vírus tem pela frente agora, né, no nosso Brasil, se esse número continua crescendo, o que tu é um cara que vem estudando muito tudo isso desde o início, né? Olha, Rodrigo, eu não sei. Claro que o governo federal e municipal são corresponsáveis por um número de mortes, de 100 mil mortes, mas também, por outro lado, o que a gente vê no mundo inteiro é que esse número é um número constante de países do tamanho do Brasil. E, né, se a gente falar em mortes por milhão, a gente vai ver que países muito menores que o Brasil, ou muito mais civilizados, muito mais cultos e com governos muito mais preparados, atingiram números muito piores que o Brasil quando a gente fala em mortes por milhão, né? Então, assim, é claro que existe uma ingerência do governo federal, um governo estadual que fez os seus protocolos, fez sua parte, mas também podia ter acordado mais com tudo isso. Mas eu acredito que o número de mortes e o número de infectados, infelizmente, a gente não ia conseguir segurar tanto assim. Então, isso não é possível em função de tamanha pandemia, né? Inclusive, estou vendo aqui os gráficos agora, né? E os números, a realidade dos números mostra que quem estava tão bem ou quem não tinha sido afligido com uma força tão grande pelo vírus agora está sendo, né? Então, isso eu acho que não tinha muito como mudar. E ainda digo mais, tá? A gente tem uma realidade aqui municipal e no Rio Grande do Sul, e eu acho que no Brasil, claro que no Brasil a gente não consegue ver, né? Mas a gente teve uma realidade, assim, do número que nos mostra, é que, felizmente, tivemos uma taxa de infecção muito grande, ou a grande maioria da taxa das pessoas que se infectaram pelo vírus foram pessoas jovens, né? O que fez com que esse número não fosse muito pior. Então, eu acho que poderia ter sido mudado um pouco, mas a gente não ia conseguir um número muito diferente disso num país do tamanho do Brasil, com os problemas que a gente tem na nossa rede de saúde, que agora a gente só botou um binóculo, né, um microscópio gigante e ampliou tudo isso. Mas os números mostram que, infelizmente, a gente não ia conseguir ser muito diferente disso, não. Eu acho que... E acho, assim, também que, pelos que a gente vê de números, assim, principalmente essa questão que acho que está ficando bem clara, pelo menos na minha visão agora, da onda, né? E que essa onda não tem nada a ver com contaminação de rebanho. Essa onda já está passando pelo Brasil, já passou pelo Nordeste, passou pelo Centro e agora vai começar a passar pelo Rio Grande do Sul. E eu acredito que agora o número vai começar a cair de uma maneira global, né? Porque o problema também que a gente teve no Brasil foi que, no momento, a gente tinha o norte do Brasil com muitas mortes e o sul com nenhuma. Depois o norte começou a diminuir, o centro-oeste aumentou. Depois agora o sul está com um número maior de mortes, mas o norte não. Então houve, talvez tenha havido um equilíbrio no número de mortes no Brasil, em função dessa característica regional que houve, né? Que a gente teve um estado mais infectado ou com a sua situação de gravidade num momento e o outro no outro. Isso, claro, teve um lado positivo, que o número no Brasil acabou sendo um número
se a gente olhar, foi praticamente estável, né? O número de mortes no Brasil fica entre 1.000 e 1.500 mortes por dia, nos dias úteis já fazem mais de 30 dias, né? E isso é por causa, ao meu ver, por causa dessa característica. Mais de 100 dias, na verdade, né, André? Mais de 100 dias com uma média de 1.030 mortes dia, né? Mas isso foi, se a gente comparar isso com números de outros países, né, a gente vai ver que em outros países o efeito foi mais devastador, porque ele acabou pegando uma região, né, vamos falar assim, países não tão grandes continentalmente como o Brasil, como Rússia e como a África do Sul, que está enfrentando isso agora, e como a Índia, que vai entrar nesse mesmo dilema agora, né? Então, em outros países, a gente teve a onda perfeita praticamente, né? Tu teve um início da pandemia, tu teve um pico perfeito, onde todo o país entrou no pico e depois todo o país saiu, né? E a gente, no Brasil, acabou sendo diferente, né? Primeiro porque a gente fez Eu entendo o que tu quer dizer, André, mas parece que tem alguns países que quebram um pouco essa lógica, assim. Se a gente for olhar para esse cálculo de morte por milhão, em primeiro lugar está San Marino, que teve 59, se eu não me engano, 59 mortos, né? Em terceiro lugar está Andorra, com 49 mortes, né? Claro, são populações muito pequenas, né? Viu, Rodrigo? Deixa eu só te falar. O gráfico é o seguinte, né? Em segundo lugar é a Bélgica, em terceiro é a Inglaterra. Teve 9 mil mortos. E em quinto lugar já aparece o Peru. Que teve 20 e 21 poucos mil mortes. Quase 22 e a Inglaterra com 47 mil. Depois Espanha, Itália. Só que a gente está vendo também agora, principalmente Peru, Chile, México esses vem países. crescendo essa conta, né? Então esse México e número Índia, que eram esses dois países numerosos e grandes e que não. Mas a gente teve, por exemplo, o Japão, que tem uma população maior, acho que maior que o Brasil. Agora me falha 170 milhões, talvez, não me recordo. Parecida com o Brasil, claro que uma ilhazinha pequena, né? Mas uma população muito grande que não viveu isso, né? Então, os dois índices, né? A própria China, né? Que se fechou, assim como a Nova Zelândia se fechou completamente, e hoje teve lá acho que quatro novos casos de uma família e que fez com que a principal cidade da Nova Zelândia ficasse completamente isolada, né? Fosse fechada mas China e e Japão a São gente tem. Paulo teve essa linearidade ao longo de todo o processo, né? Foram as primeiras mortes do Brasil e seguiu em alto estilo, com 20 mais mortes que Nova York, né? Mas 25 mil olha mortes. só, vamos falar um pouco então da China e do Japão, né? Primeiro, que são dois países que, apesar de muito diferentes, eles têm uma realidade muito parecida, que é o seguinte: na China, por imposição do governo, todo mundo fez a quarentena. Isso. E no Japão, por uma imposição de sua cultura, que eles são educados e respeitam o próximo, eles também fizeram uma quarentena muito, muito rígida, né? E a quarentena muito rígida não se deve simplesmente a fechar, né? No Japão, eles têm uma cultura de preservação de vida, de não propagação de gripe, de pandemias muito grande, né? Então, eles sabem lidar muito bem com isso, né? E na China, quando eles não sabem, eles falaram, o governo falou o seguinte, fica todo mundo em casa. E todo mundo ficou, entendeu? Sim. Ninguém diria não fica em casa, né? Não um ditador chinês. E aí, isso é um debate bom, né? Até que ponto a nossa liberdade individual deve prevalecer ante a saúde coletiva? A coletividade. É uma das primeiras aulas do direito. A coletividade se sobrepõe às individualidades. Ô Mari, o que tu tá enxergando de pandemia aí, 100 mil mortes? Que isso representa para ti, tua visão de mundo, Mari? Eu acho assustador, né? É claro que acaba comparando com a gripe espanhola, com outras situações, mas é triste ver tanta gente morrendo, né? E aí, não, mas tinha outro problema, não foi pelo Covid, agravou porque tinha alguma outra situação, mas são mortes, é muito complicado. E o que eu vejo, assim, que cada vez está chegando mais perto da gente. Essa contaminação, ela é uma contaminação exponencial, né? Então a gente tem que estar monitorando, a gente tem que estar bem alimentado, bem hidratado, com uma série de cuidados de saúde para daqui a pouco, se for infectado, conseguir sair dessa, né? E uma coisa que eu vejo assim, pouco se fala no número de pessoas que venceram, que também é muito grande.
não é? Então, quando tu só coloca o número de mortes, é pesado demais, é alarmante, é assustador. Claro que é uma realidade que a gente tem que acompanhar, né? Não só na nossa região, Brasil, mundo, né? Porque é uma coisa que pegou a todos desprevenidos, mas a gente também tem que ver os resultados de êxitos, de curas, de pessoas que sobreviveram. E eu tenho visto, assim, muitos relatos de quem sobreviveu que realmente é horrível, que chega um momento que tu fica na dúvida se tu vai conseguir te salvar ou não, né? E eu acho isso tudo muito triste, e aí a gente vê, assim, para que lado nós vamos, né? Há uma pressão, claro, muito grande de abrir os estabelecimentos, até porque a economia não pode parar e está parando, né? Quantas demissões, quer dizer, ou tu morre pelo Covid, ou tu morre de infarto, ou tu morre de depressão, tu morre de outras situações, porque tu não consegue render, tu tá preso, né? Tu tá isolado em casa, mas é bem isso. Eu quero ser prudente e não contaminar ninguém. Aí tu sai na rua, tu vê um monte de gente sem máscara, tu vê aglomeração, tu vê festas clandestinas. Quer dizer, não é o momento. E o nosso país não tem essa educação, não tem esse pensar no outro e se resguardar, né? Então, eu acho que assim, ó, mexe com muitos sentimentos da gente, muitos. E o que eu mais, assim, eu tô angustiada é assim, ó, o que vem pela frente? Até onde nós vamos desta forma, né? Ô Mari, Então, é tu tem a tua complicado. mamãe morando num lar, né? Tenho, passei por 3 semanas sem poder, ela está no Lar Moriá, 3 semanas sem poder visitá-la, né? Então é muito difícil para uma senhora de 90 anos não entender o porquê que eu não ia lá todo dia, porque eu ia todo dia, porque eu estou a 400 metros, né, de distância. E então toda hora tinha no telefone que explicar para ela, né? E assim, eles tomaram no lar várias precauções, e inclusive foram muito elogiados pelo secretário de saúde municipal, e realmente eles tiveram, que eu saiba, 3 casos. Uma enfermeira que estava com todos os cuidados. Eu conversei com ela essa semana, ela disse: olha, Mari, o único lugar que eu saí além do lar era o supermercado. Então, não sei se daqui a pouco eu não peguei isso. E estava com máscara, e estava com álcool gel, com todos os cuidados, né? Ela ficou só em isolamento em casa. Ficou num apartamento que é da família, o marido levava comida, deixava na porta, saía. Ela disse assim: olha, eu quase pirei de depressão em saber que eu estava presa e eu não sabia o que vinha pela frente. E, infelizmente, 2 residentes tiveram, uma conseguiu vencer, outra não. Então, é muito triste, né? Agora as visitas estão com mais cuidados por agendamento e ao ar livre, né? As pessoas de fora não podem circular além da recepção do lar, o que eu acho correto, né? Mas Ô é Bado, complicado viver. queres fazer uma avaliação também, Bado? Ontem a gente conversou muito, mas para um outro público, né? Não, eu vejo assim, eu acho que o André e a Mari estão indo bem no contexto. Eu só vejo assim, coisas que eu sei como eu fico um pouco assim, me sinto incomodado, é que não é o nosso caso, assim, é com a banalização, entramos numa média de 1.000 mortes por dia há 90 dias. E então isso me preocupa, porque isso vai continuar esse número por um bom tempo. E conforme foi dito aqui, as preocupações são, a gente tem as justas e legítimas e necessárias reivindicações e pleitos, principalmente da área econômica, elas se tornam assim mais complicadas ainda pelo, infelizmente, acirramento que aconteceu e está acontecendo. Quer ver uma coisa, Rodrigo? Não tem como não abordar isso aí. Ontem o governo federal emitiu uma nota, divulgou uma estatística extremamente mau caráter, assim, na sua exaustão, praticamente responsabilizando governos estaduais e municipais pelo número de mortes. Então, assim, isso é tão desnecessário,
tão desnecessário, tão impróprio para o momento, porque o que nós precisamos agora é tentar pacificar, e se depender do presidente da República não vai acontecer, porque ele é um alucinado pelo tal da cloroquina e rodeado por aqueles pessoal lá da Terra plana. Então eu não vejo a necessidade e até o general, aquele lá ontem estava meio que dando mostras que se precisa do entendimento, daí o setor lá, não sei qual é o setor, deve ser comandado pela turma lá do Olavo de Carvalho, libera, faz uma matéria dizendo, falando formalmente, um órgão do Estado, dizendo, indicando que a culpa é dos estados e municípios. Rodrigo, eu volto a dizer, Rodrigo, pode ter todas as falhas do mundo, e tem a condução, tudo, mas tudo isso acontece em função dos caras tiveram que agir. Tu não pode condenar ninguém numa situação como essa por agir. A condenação tem que ser feita por quem omite e quem menospreza a gravidade disso aí. O governador do estado errou, teve erros, claro que teve. Recua, avança, até porque essa doença, ela se caracteriza por isso, é uma novidade, a ciência está tateando com ela, e aí o cara tem que fazer a gestão pública, ver o interesse da saúde pública, ver o interesse econômico, ver o interesse de pressão política de tudo que é lado, ele está no meio desse tiroteio. E aí é muito fácil a gente criticar. E felizmente aqui as nossas críticas, observações ou até elogios são bastante civilizados. E aí, num momento desses, tá, que o Brasil precisa de uma pacificação, precisa de um entendimento, aí vai lá o governo federal e larga essa nota. Para que isso? Para que isso? E volto a dizer, eu tenho que o maior culpado pelo número de mortes que a gente tem no Brasil se chama governo federal. Eu não estou dizendo que ele seja culpado porque teria, mas poderia ter sido evitado. Primeiro, que foi criada essa cisânia social gravíssima. Tá? Foi a maior referência do Brasil, que é o seu presidente, o meu, o presidente da República de vocês, sempre afrontando todas as indicações e todos os encaminhamentos científicos da medicina, andando sem máscara, andando no meio da população, as pessoas que veem aquilo vão imitar. Então, assim, ó, esse negócio não pode ficar só na questão de tese, disso e daquilo, não. Isso é uma coisa prática. Eu considero o maior culpado o governo federal, pelas políticas. Dá para discutir um problema, né, Bado? Sem valorizar o problema, sem entender o problema, exatamente, sem aceitar o problema, não tem como resolver ele, né? A gente conversou ontem, Bado, sobre, primeiro, a falta de apoio para as pequenas e médias empresas, né? A gente sabe que, a gente discutiu lá que os bancos foram os primeiros a ser apoiados, com mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Nós tivemos, claro, as grandes empresas sempre apoiadas pelo BNDES, continuam sendo. O André chegou em algum momento lá, uns 30, 45 dias atrás, a vibrar muito com o lançamento do Pronamp, e todos nós enxergamos ele com um projeto realmente revolucionário, salvador, né, André? Mas, de fato, o que acontece, eu não sei como a Mari está enxergando isso, a Mari tem um espaço que ela envolve empreendedores na Rádio Nova Progresso, onde ela traz e dá luz a pequenos e médios negócios, valorizando o trabalho que essas pessoas fazem. Eu não sei, Mari, como esses empresários chegam para ti, mas o que eu e o André podemos constatar é que esse dinheiro não chegou na ponta, né? Tinha lá o Fundo Garantidor do Banco do Brasil, nunca aconteceu de verdade, e o que se sabe hoje, números do governo federal, é que pouco mais de 6% das pequenas e médias empresas tiveram essa salvaguarda realmente do governo federal, né, André? Eu acho que sim, isso é fato. Tu continua na tua situação sem solução, por exemplo, né? Da parte do governo federal não mudou nada, sim, né? Não tive acesso a nenhuma linha de crédito. Mas o que aconteceu aí foi que, na verdade, o grande erro foi o governo federal ter uma vontade política de fazer, garantir com o dinheiro, mas ele não operacionalizar, né? Ele delegou isso aos bancos, e aí eu até faço a fala de alguns deputados, inclusive um deputado aqui da nossa região, que eu não vou citar o nome, né? De que adianta existir um banco público se um banco público que deveria ajudar a população neste momento de pandemia, tendo a garantia do governo federal,
o banco público não garante à população, que é o dever dele. Então, assim, a primeira lição que eu já aprendi dessa pandemia é o seguinte: todas as próximas votações que tiverem, eu quero que acabem todos os bancos públicos. Entendeu? Isso é o maior contrassenso que a gente tem nisso, né? Hoje é ter um banco público. Ainda mais agora com a chegada dos bancos digitais e com o Pix, que a gente vai ter agora em setembro, não tem o menor sentido ter banco público. Mas, André, deixa eu fazer um contraponto, se me permite, uma provocação aí. A Caixa, ela ainda é o menor juros do mercado, muito longe dos outros bancos, e é quem empresta dinheiro ao menor juro também para pequenos empresários e para pessoas que querem comprar uma casa própria, por exemplo. Né? Olha, Rodrigo, eu não sei, eu acho que isso é uma lacuna que o Sicredi, os bancos, as cooperativas têm feito muito bem, têm entrado muito bem aí, e a Caixa só faz isso porque, na verdade, não existe outra instituição que faça isso com o aporte do governo, né? É claro que ela faz isso, mas isso é uma obrigação, ela deveria fazer isso. Sim. E muito mais. Sim. Entendeu? E o governo usa a Caixa para isso, né? Porque eu não sei, se a gente colocar na ponta do lápis, eu não sei se até quando, se a Caixa é tão superavitária assim. Então, esse incentivo que o governo dá através da Caixa, ele pode dar através de outros mecanismos. É que ela não precisaria ser superavitária, né? Pois é, ela podia ser. Ela não precisaria, ela tem que botar o dinheiro sempre para girar mais, né? Exatamente. Ela pode entrar em insolvência, mas ela não precisa ser superavitária, né? Exatamente. A função social dela é gigante. Por isso que ela não é um banco, ela é uma caixa, né? Mas ela é gerida como um banco, e agora, nessa pandemia, principalmente, quando saiu o Pronamp, exemplo prático para vocês, tá? Quando saiu o Pronamp pela Caixa, eu mandei minha documentação para a Caixa, e a primeira coisa que a Caixa falou, ela nem olhou, ela me mandou uma mensagem automática dizendo o seguinte: muito obrigado pelo seu interesse no Pronamp. Caso você tenha alguma pendência, infelizmente não poderemos lhe atender. Aguarde a próxima remessa. Eu tenho print da mensagem. Mas que absurdo. Tu me mostrou isso. Entendeu? Então, isso é um absurdo. E quantos como tu recorreram e tiveram esse descaso? Quer dizer, falta atitude, né? Falta atitude dos governantes de dar um exemplo e de lançar o projeto, mas que ele tenha meio e que se resolva, né? É muita iniciativa e pouca acabativa, como eu digo, né? Tu viu muito empresário muito desesperado nessa pandemia, Mari? Olha, a gente vê muita gente, eu não digo desespero, até porque, assim, a gente acaba tendo um contato mais virtual, né? São poucas as saídas. Tu vê realmente muita tristeza, no sentido assim, eu tinha um sonho, eu vou ter que fechar. Assim como tu vê empresários, tem um cliente que eu atendo, que ela abriu em dezembro, e aí deu uma queda, no ramo de pet shop, uma queda janeiro e fevereiro, porque o tipo de público dela viaja, tudo, então voltou março, começou a mostrar que ia dar algum movimento, veio essa pandemia. Aí fecha no período, abre no período, mas mesmo assim ela tá ali, sabe, agarrida, tocando e com muita esperança. Eu acho assim, ó, a gente ainda quer se motivar com uma esperança, com uma fé de que vai dar certo, de união, embora a gente também veja desunião, né? Mas, assim, em termos de desespero, eu não vi. Eu vejo muita tristeza quando o pouco que eu saio na rua, eu vejo lugares que já não estão nem com a sua fachada mais e com as placas de vende e aluga. Isso é muito triste, né? Às vezes parece uma cidade fantasma. Então, e aí, como fazer, né? Aquele empreendimento tinha funcionários, pessoas que dependiam, então o desemprego está muito grande, e com isso o trabalho informal está crescendo, está todo mundo vendo uma brecha, ou tu está fazendo máscara para vender, eu já escutei muito assim, é oportunismo, mas sempre tem alguém para comprar, né? Vai ter o consumo. Necessário. Né? É necessário. Então, tu vê muita gente vendendo, fazendo, ou, sabe, outras ações. Eu mesma, quer dizer, me reinventando dentro do portfólio que a gente oferece na Agile, mas trabalhando com tapete sanitizante.
né? Porque eu já fazia os tapetes com a logomarca de clientes, veio isso da fábrica e é o que está girando, porque as outras coisas estão muito difíceis, muito paradas, né? Só que não dá para também cortar os pulsos, tem que reagir. Claro que tem Amém, dias, Mário, né? porque tem gente cortando os pulsos, Tem então gente não cortando. dá. Tem dias Tá. que realmente bate uma tristeza, bate um medo, mas aí tu tem que fazer uma força muito grande para sair disso e não contaminar quem está em teu entorno, né? Eu tô com uma filha de 18 anos que não está tendo aula porque a federal não pode ter aula à distância. Agora, dia 19 de agosto, vai ter, porque eles fizeram acordos para que pessoas daqui a pouco que não tivessem acesso à internet tivessem como, né? Então vai ter esse ensino, mas e aí como é que vai ser? Né? E a minha preocupação maior assim acaba sendo muito com esse ensino, né? Muito o que vai ser esse reflexo das crianças, dos adolescentes, né? E esse conteúdo vai ser cobrado como? Quer dizer, O parece que governador do assim, estado hoje anunciou o retorno às aulas, né, Mário? Não sei se tu viu isso. eu não vi. Ele sugeriu, na realidade, né, mas a FAMUR já pulou na frente e disse que é completamente descabida e sem formatação maior essa proposta do governador. Já queria, pelo que, não sei se é a mesma informação que a gente está explorando, comandante Rodrigo, mas ele já está sugerindo, de repente, até no final do mês, né? Final do mês de agosto, Bato. Com que Essa é a ideia. preparo? Eu Calendário acho. programado, né? Um calendário programado de retorno Isso, isso, aos isso. poucos. Né? Mas é Ô, Mário, mas temeroso, tem, né? tem É famílias temeroso que isso. tem famílias É, que não têm onde deixar seu neném, né? E se deixar em casa, às vezes é pior do que se levar para a É creche, pior. né? Então e acho que a É, aí, gente teria que ter alguma ideia alternativa para isso, né? é, Nem uma coisa e nem outra, né? e é. dentro do que a Mari falou ali, o que assim o Covid, o coronavírus, ele só agravou um pouco uma situação que já vinha capengueando, né? Ele já vinha capengueando. E como a gente vê, a Mari, a gente tem que se reinventar, todo mundo está se... quem não se reinventar tá ferrado. E esse se reinventar daqui a pouco seria seria mais fácil, não sei se é o termo adequado esse, se, por exemplo, essas políticas de apoio do governo federal, que é quem tem a grana, não adianta, que pode gerar, o governo pode até fabricar dinheiro se quiser, o governo federal tem essa autonomia de fabricar, de imprimir dinheiro. Tá fabricando, né, Bato? Tá fabricando, que é a boa Não notícia. dizem que não, assim como os Estados Unidos, tudo lá, estão fabricando dinheiro. Aí o Brasil tem que ser o Joãozinho do passo certo. Aí quando chega, puxa vida, se a economia já vinha meio que num sufoco de 2, 3, 4, 5 anos talvez. Aí quem é que vai precisar ter acesso a essa grana? Claro que o cara já vem capengueando, o cara vai estar com problema de cadastro, o cara vai estar com... E hoje 70% desse ambiente empresarial de pequena e média empresa, que teoricamente, for só na teoria, seriam beneficiados com esse projeto, com esse plano aí, ficaram de fora, não é por aí, André? Né? Então, sabe quem é que vai sair fortalecido? Sim, eu digo robustamente, mais fortalecido, é o sistema financeiro, né, que vai concentrar mais ainda. As grandes corporações que mesmo com problema de cadastro, com problema disso, eles vão lá no STF, pegam uma liminar e daí conseguem uma negativa, e assim vai indo. Aí Bato, nós... Oi? eu com um sobrenome desse aí seria banqueiro, Bato. É, Jacob, eu seria banqueiro. mas eu sou o único judeu burro do mundo, eu sou o único judeu que trabalha no mundo. Meus irmãos, eu sou a vergonha da minha família. Diz que é o único cara que trabalha o único cara que trabalha na família, o resto tudo ganha dinheiro. Mas André. deixa eu fazer um gancho, então. Eu acho assim, Bada, assim, só tem uma pequena correção na tua fala, que daí eu acho que talvez tu não tenha usado isso, mas é isso que alguns governantes estão usando. Assim. A crise, é óbvio que a crise vem para tirar o nosso cobertor e destapar o pé, e aí quem vai ficar todo mundo com o pé destapado, isso é óbvio. Tá? Agora, é muita irresponsabilidade de muitos governantes dizerem que as empresas estão fechando porque o empresário já não conseguia administrar bem o seu negócio. Isso é de uma
incapacidade além de insensibilidade, isso prova que muitos governantes nunca tiveram uma empresa na vida, entendeu? Porque o empresário no Brasil, ele trabalha, é sabido que o empresário no Brasil trabalha 3 meses para pagar impostos, entendeu? Aí tu tem, no final das contas, o que sobra para a gente é o seguinte: 1 mês do ano é o que tu trabalha para que tu, do teu faturamento bruto, gere o teu lucro anual, que é 10, 15, 20%, um negócio muito bom, 30%. E como é que eu não vou dizer um palavrão, mas como é que uma pessoa dessas que governa um país pode acreditar que um empresário que está, como eu, há 5 meses fechado, possa ser irresponsável e conseguir administrar o negócio dele sem auxílio do poder público? Entendeu? Então, é só essa primeira pequena correção que eu faço. E aí, eu faço uma crítica mais dura. Eu acho que, apesar da ingerência federal, estadual e municipal, o número de mortos, na minha opinião, não seria muito diferente no Brasil. Agora, o ambiente seria muito diferente se todos eles tivessem pensado, articulado efetivamente ações para a proteção das empresas, para a proteção do emprego, para a proteção da economia, porque isso geraria um ambiente muito melhor. As pessoas, por exemplo, assim, nós sofremos 120 dias fechados, sendo que desses 120, pelo menos 60 nós não precisávamos ter ficado fechados. Entendeu? E isso geraria um ambiente muito mais propício. A população ficaria muito mais tranquila para saber que houve um tempo que houve um fechamento necessário, aí todo mundo se adequou, o governo fez a sua parte, com remédios, com linhas de crédito, aí o governo liberaria todo mundo para trabalhar e já avisaria todo mundo: ó, pessoal, trabalhem, está aqui a lei para vocês, o recurso para vocês de crédito, está aqui como vocês vão segurar os empregados de vocês, mas ali na frente, quando tiver o pico, eu vou fechar tudo e nós vamos fechar tudo, fazer um lockdown de 15 dias. Cara, isso teria sido muito melhor, tanto para talvez minimizar as mortes, com certeza minimizar os casos, mas principalmente para minimizar todo o nosso psicológico, porque a gente veio sendo tão desgastado ao longo de 120 dias que chegou agora na fase do auge da pandemia, que a gente precisava ter força para lutar e a gente não tem força nenhuma para lutar. A gente só quer ir para a rua, a gente já não sabe mais o que fazer, entendeu? Então, aí sim foi um grande erro, na minha visão. O André, vamos falar um pouquinho desse... Nós estamos gravando o programa agora, são 15 horas e 19 minutos dessa terça-feira, o programa está indo ao ar agora em torno de 18h42. Vamos conversar um pouquinho sobre o lançamento que aconteceu, que estaria acontecendo às 17 horas dessa terça-feira, na sede da administração municipal, né, da Prefeitura Municipal, num projeto comum, né, criado conjuntamente da Prefeitura de São Leopoldo com o SEBRAE e o Polo Gastronômico de São Leopoldo. Estabelecimento seguro. Estamos voltando a um novo normal? Estamos voltando a um normal? O que está prevendo o estabelecimento seguro? Como vai ser eu ir num restaurante ou num bar em São Leopoldo a partir de hoje, André Rota? Na verdade, esse projeto foi feito a 4 mãos, né? Principalmente entre a Prefeitura e a Gastronomia de São Leopoldo, Polo, né? Porque, na verdade, a Prefeitura propôs isso a outros setores, inclusive às associações, e ninguém quis abraçar esse projeto naquele momento, né? Mas como a gente da gastronomia já tem uma tradição de ter mais cuidados do que outros setores, então a gente resolveu ser o piloto desse projeto. Esse projeto tem dois grandes vieses, né, que foi por isso que a gente abraçou a ideia. Eu, particularmente, que trabalhei mais junto com a Prefeitura, foi a minha grande motivação, né? Por parte da Prefeitura, eu acho que foi uma ideia muito legal que a Prefeitura teve e a gente comprou, da Prefeitura fazer uma divisão, né, uma corresponsabilidade do gerenciamento dos casos, né? Então, qual que é a ideia do projeto? A Prefeitura testa, então, como ela vinha testando a população, e a gente, como empresários, a gente se compromete a testar um percentual muito pequeno, 10% dos nossos funcionários,
de maneira preventiva e para que a gente também aumente a quantidade de testes na cidade. Então, o que a gente faz, né, e na prática, né, a gente está, sei lá, acho que a gente vai duplicar, talvez, né, seria um grande sonho, né, a gente consegue duplicar a quantidade de testes feitos na cidade. E isso é muito bom para a prefeitura, que ela também começa a ter um mapeamento melhor, para a gente, como estabelecimento, que a gente também sabe se a gente tem algum funcionário assintomático, que a gente consegue detectar, claro que numa amostragem pequena, mas muito maior do que a gente tem hoje, né? E aí a gente passa essa segurança para o cliente. Claro que além da testagem, tem várias outras regras que a gente definiu, uma série de protocolos, né? E aí o Sebrae vai treinar, a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae aqui, com o Copet, né? O Sebrae entra treinando os nossos estabelecimentos para essas boas práticas de Covid, e depois a gente faz a certificação do estabelecimento, e, né, o segundo grande pilar disso é que a gente consegue, então, dizer para o nosso cliente o seguinte, ó, a gente tem uma série de protocolos, que são os normais do setor, mas tem alguns estabelecimentos que fazem coisas a mais, que fazem protocolos a mais para oferecer segurança para vocês. Isso é uma iniciativa que aconteceu na Europa, né? Veio para o Brasil, começou, acho que aqui na região, começou em Bento Gonçalves, né? A única coisa que a gente fez, que a gente pode garantir para todos em São Leopoldo, é que o nosso critério, na verdade, está até mais exigente que o de Bento Gonçalves, né? Porque a gente entra com essa parte da testagem e com uma parte bem grande de treinamento do Sebrae e capacitação para os estabelecimentos. A primeira coisa positiva que já aconteceu, que a gente espera que vai acontecer, né, é a parte de marketing, né? Então, o cliente vai saber que tem estabelecimentos mais cuidadosos e, na prática, agora parece que também outros setores e até algumas entidades entraram junto e querem também fazer, querem também implantar o selo, né? Então, a gente começa a criar um clima na cidade inteira que a gente aumenta a testagem, começa a fazer uma detecção mais rápida principalmente de assintomáticos, né? E também começa a ter estabelecimentos que a gente começa a gerar um clima para o cliente, dizendo, tem lugares que são seguros. A gente precisa agora muito disso, de passar confiança para o cliente para que ele possa retornar, né? Agora que eu digo, digamos, nas próximas semanas, né? Então, qual vai ser a periodicidade de testes, André? Falaste que em torno de 10%, né? O que a gente funcionários a cada teste, né? É 10% a cada 15 dias. Então, quinzenalmente testaremos. Mas o que a gente já está vendo bastante, Rodrigo, inclusive eu falo, eu legislo em casa própria, é que a gente está tentando, com a prefeitura, reduzir esse custo do teste, e eu e muitos estabelecimentos vão testar 100% dos funcionários, entendeu? Porque se a gente conseguir chegar a um custo bem baixo, não tem por que a gente não testar todos os funcionários, que na verdade Perfeito. A gente está nos testando, né? Então, seria um selo duplicado aí de qualidade e de segurança para o cliente, né, André? Digamos que o nosso grande desafio, a nossa grande meta é que a gente consiga ainda viabilizar e testar 100% dos funcionários, né? E aí a gente também melhora esse ambiente e também diminui um pouco essa propagação. Qual é a perspectiva da República de funcionamento? Até que horário, que dias? Como é que seria o teu funcionamento, por exemplo, né? Na verdade, toda a gastronomia de São Leopoldo aqui está liberada, a noite está liberada hoje para atender até às 22 horas, com 30% da capacidade. Uma dos 22 benefícios... 22 ou 23? 22. Em Porto Alegre 22. Acho que é 23 horas, né? Acho que Novo Hamburgo era também e fez. Mas aí uma das coisas que a gente definiu com a prefeitura é assim, o estabelecimento que tiver o selo, né, ele também... em contrapartida, ele ganhará um percentual maior de flexibilização. Então, como ele vai ter cuidados a mais, esse estabelecimento vai poder atender mais pessoas e a gente está tentando até que tenha um horário mais estendido. Então, qual é a tua proposta de percentual de ocupação da casa? Eu não sei quantos lugares hoje teu PPCI comporta. Mas esquece, o meu é muito grande. Mas o que a gente vai fazer, a República vai abrir esse final de semana e eu vou começar com um atendimento de 30, 40 clientes, para que eu possa ensaiar todos esses protocolos. Hoje é 200 clientes o PPCI? 280. Nossa, então tu vai trabalhar aí com um pouco mais de 10, 15% da capacidade, é isso? A ideia é fazer um escalonamento ali.
É porque não adianta a gente começar e querer botar 30%, 40%. Primeiro, porque não tem cliente, né? E segundo, porque a gente tem que fazer um treinamento de toda a equipe, tem que se adequar para esse novo... A República, por exemplo, não vai mais funcionar com garçom, a gente vai tentar digitalizar com cardápio digital, com pedido da mesa. Eu implementei diversas ações para que a gente possa passar mais segurança para o cliente, né? Ô Mari, como é que está o teu Tira uma momento aí? dúvida, De... aproveitando isso que o André está falando. No momento que tu está treinando toda a tua equipe, ou que todos os estabelecimentos estão treinando, é muito importante que essa pessoa seja multiplicadora dentro da sua casa, né? Porque, na verdade, ela está entrando, volta para casa, outras pessoas circulam em outros lugares também, quer dizer, existe uma possibilidade de contaminação. Eu falo isso porque eu vejo pela empresa do meu marido. Eles tiveram, em 70 e poucos funcionários, um caso assintomático. Então, está em isolamento. Mas, assim, eles estão a todo momento ressaltando a questão de cuidado em casa, porque naquela família mais de um trabalha, porque não adianta só tu fazer no teu núcleo, né? E outra coisa, esses protocolos, ok, cada estabelecimento está adotando o seu, né? Mas, assim, ó, que tipo de orientação também para o teu público, né? Ok, vai chegar de máscara, claro que na hora que tu vai comer, tu vai tirar, né? Mas, assim, que outros cuidados, porque é dos dois lados, né? Quem recebe e quem está indo. E aí que eu vejo que, às vezes, a população não está nem aí. Uns não usam máscara, acham que é bobagem. Então, tudo passa pela educação e pelo treinamento, né? Mas que bom que está tendo essa iniciativa, tem que movimentar algo, mas ao mesmo tempo, assim, ó, como é que vai ser a percepção desse público? E outra dúvida que eu tenho, até então, muitos estabelecimentos da gastronomia estavam com delivery, né? Ou tu retira no local, vai continuar essa prática também, além de tu receberes no teu espaço? Eu não sei. Bom, primeira, né? De qualquer maneira, a gente o treinamento passa por duas etapas, né? Eu, pelo menos no caso, a gente tem agora uma primeira etapa que a gente está fazendo, mas o programa está sendo lançado agora e aí a gente vai entrar com esse treinamento do Sebrae agora nas próximas semanas, que vai aprofundar ainda mais isso. Essa parte de consciência é muito difícil, né, Mari? Porque a gente... controlar isso, né? A gente volta porque a gente estava acabando de falar agora, né? A gente sabe que o vírus é ruim, que tem uma alta propagação e todo mundo estava na rua fazendo festa clandestina. Então, isso não, a gente não vai. Mas uma coisa que a gente sabe, talvez tu esteja, eu não sou educador, né? Mas quem é educador, que tu tem que estar toda hora falando. Então, acho que a gente fala, o governo fala, agora nós falamos com nossos funcionários falam em casa, e tudo isso vai ajudando essa mudança de cultura, né? Vai acontecer, essa mudança de cultura já aconteceu e vai acabar acontecendo. E eu também aprendi que só tem três maneiras de tu aprender na vida, né? Ou no amor ou na dor. Então, as pessoas vão acabar aprendendo, você não tem muita saída. Quanto às práticas do setor, não sei, depende muito de cada operação, né, Mari? Muita gente fez o delivery só por obrigação e não se adequou muito com o delivery, não gostou de fazer o delivery. E o delivery é um mercado que eu não vou largar, eu vou continuar com as duas operações, né, normal e delivery, mas é um novo mercado e tem toda uma realidade que foi muito difícil, digo agora por mim e para muitos estabelecimentos, se adequarem, né? Sim. Fatalmente vai ter muita gente que vai deixar de fazer o delivery, principalmente quem tem uma tradição muito grande de atender o cliente face a face, que tem um salão muito grande. Então, mas aí eu acho que cada um vai pensar e vai colocar no seu plano como que vai funcionar com o delivery. Eu acho que a minha visão, por tudo que a gente vê falar aí dos especialistas do setor, e principalmente pelas tendências gastronômicas, né, o delivery, esse aumento que teve no delivery não deve diminuir. O delivery deve continuar, sei lá, depende, digamos que o delivery saiu de 10%, foi para 90%, mas não volta mais para os 10%. O delivery deve continuar representando uma grande fatia do mercado.
E aí essa é uma fatia de mercado que muitos vão continuar. O grande problema do delivery hoje é que ele acaba sendo uma fatia de mercado, até pelo próprio iFood, que foi preenchida por muita gente informal, né? Todo mundo que perdeu o emprego foi para casa, pegou na sua cozinha e começou a vender marmita. Então agora o que a gente um ticket médio muito baixo, né, André? Exatamente porque não recolhem impostos, tem uma informalidade muito grande. Em André, essa questão aí eu assim, observando o mercado, mas na convivência do dia a dia, conversando com diversas pessoas, a gente eu, por exemplo, eu sempre brinco falando sério, com vontade, com saudade de ir lá tomar uma cerveja lá no André, lá na República. Muita gente está sentindo falta disso. Então, o delivery é um plano B, mas eu quero crer também que ele vai... Eu acho que ele volta quase como era. Ele vai ficar nesse mesmo padrão. Eu acho que não, Bado. É que, assim, deixa eu te falar até um pouco por mim, né? É que tem uma grande diferença de quem vendia produto e quem vendia experiência, entendeu? Então, aí que eu acho que teve O que seria isso, André? Produto, experiência, traduz para nós aí, por favor. Quem vende produto, e aí eu acho que a Maria também sabe, que ela fez aquele negócio do treinamento Disney, né? Quem vende produto é aquele restaurante que tu para mim, o caso mais clássico é aquele almoço de meio-dia, né? Tu está trabalhando, tu precisa almoçar e tu vai parar no restaurante que tem uma comida boa por um preço acessível que tu vai conseguir sentar, comer rápido e ir embora. Então esse é um produto, né? O almoço, normalmente, principalmente o almoço de semana, acaba sendo um produto, né? Tu está trabalhando na tua empresa, tu sai e vai almoçar. Então esse tipo de produto, o almoço, tu pode ou o produto janta, tá? Tu quer comer alguma coisa, mas não quer cozinhar. Então isso aí tu entra como um produto, né? E esse produto delivery, e esse produto que é o almoço ou a janta, o delivery entra muito bem. E aí eu acho um movimento crescente, né? Um movimento crescente mundialmente. Não é só a insegurança do Brasil, não é um todo, né? E tem um movimento que aconteceu mais forte em Curitiba, que eu sei, que não aconteceu muito aqui no Rio Grande do Sul, que também é uma outra lacuna de mercado. Muitas empresas de gastronomia começaram a fazer o seguinte: elas começaram a te entregar a tua refeição pré-pronta. E aí tu recebe em casa e tu só liga a panela e esquenta e finaliza e faz o charme para nega véia, entendeu? Então, isso também foi um mercado que aumentou. Então, eu acho que aí o mercado do delivery, nesse conceito de entregar produto, e muitas pessoas passaram a consumir o produto e não mais a experiência, né? Então, aí tu tem isso como um grande fator. Estamos chegando ao final do programa de hoje, André, e eu não falei com a Mari ainda sobre o trabalho que ela está realizando à frente da Novo Progresso, da Rádio Novo Progresso. Ficamos de falar mais de estabelecimento seguro na sequência, inclusive vamos ter a presença nos próximos programas da presidente da Brasel, né, da Associação Brasileira de Restaurantes, né, da seção Rio Grande do Sul, né, e vamos conversar um pouco mais de como foi esse lançamento, então, no final da tarde dessa terça-feira. Ô Mari, fala para nós aí rapidinho, em outro momento tu volta para a gente conversar mais sobre isso, como é que está esse momento. André e Bado, uma inconfidência que eu cometo com vocês aí, estou coagindo Mari Fleck a fazer um programa na Vale TV há muito tempo já, tá? Quando eu sinto antigo, que eu estou ganhando, né, a né? guerra, ela vai lá e faz o programa em outro lugar, mas tudo bem. Ai, não Tá é valendo. isso. São Como é que tá o plataformas momento empreendedor, diferentes. Mari? É que assim, na verdade, o meu envolvimento ali na rádio. Vou te contar que eu nem sei exatamente como é que eu comecei a fazer um programa. Que a gente estava dando uma assessoria, né? Eu e a Sabrina, para a rádio, com planejamento estratégico, com media kit, com treinamento de equipe comercial, e aí bagunçou por outras situações, não foi o Covid. Mas o meu envolvimento com a rádio continuou. Né? E na época que nós estávamos dando assessoria, nós criamos esse espaço que é o Empreendedor em Pauta, que é uma ação de relacionamento. Né? Muitas pessoas, tu passa na rua, conhece a Rádio Progresso? Não, nem sabiam que tinha Rádio Progresso, nem sabia. Eu fui saber há um ano atrás que a rádio é 2 quadras da minha casa, é vizinha, né? E aí foi uma maneira de tanto valorizar os empreendedores da região, quanto mostrar
a emissora, abrir as portas, né? Tu mesmo, quando foste no Empreendedor em Pauta, tu não tinhas ido ainda na rádio, né? Então, assim, a gente tem um espaço legal, um espaço agradável e acaba fazendo relacionamento, né? E com isso também, um dia por brincadeira, tu não quer ter um programa? Quem sabe a gente lança um programa. E aí ficou a Juliana e a Jane, daí disse, tá, vamos ver qual é que é. E no final eu estou me divertindo. Eu vou agora para sexta-feira, para a 15ª edição. É um programa direto ao assunto, que na verdade é uma temática que se define e tem uma interação muito grande com a audiência. E o legal é que, assim, a gente tem aquele ouvinte tradicional do radinho, que normalmente são as pessoas de mais idade, porque é uma rádio musical, traz informações, traz coisas do que está acontecendo na nossa esfera aqui local e também nacional, e traz esporte, mas é muito musical, né? E tu vê gente que só acompanha com o radinho mesmo, e que o rádio é o companheiro daquela pessoa. Então, eu tenho tido, assim, surpresas muito boas de pessoas que eu estou interagindo, que eu estou passando a conhecer e que está me fazendo muito bem. Eu digo lá para elas que a rádio está sendo uma terapia para mim, né? Isto não invalida o nosso projeto, Rodrigo, porque ainda vai sair. Eu só tenho que ver de que forma, como, Viu, mas Bato? eu É não te uma garota de abandonei. programas. É uma garota de Virei programas. uma E bem garota. requisitada, Vários né? programas. Bem valorizada no mercado. Tá bem valorizada, em alta conta. A Mari tá grandona, tá com tudo e não tá prosa. Cara, não é tanto, não é tanto. Mas sabe que assim, ó, como empreendedor também a gente está conhecendo muitas empresas que até então a gente não sabia muito, né? E é legal. E aí isso já puxou uma pauta um dia para o direto ao assunto de valorização da empresas do teu comércio local, né? Porque, assim, nada contra os grandes mercados, né, que tem filas para entrar, mas, poxa, se eu vou comprar algo, até para não correr tanto risco, se eu vou mais próximo da minha casa, não estou tão exposta, é uma possibilidade. Então, isso também vai girando, né? Mas está sendo uma agradável surpresa. Eu nunca me imaginei assim, mas vamos lá, né? Reinventando. Ô, Bado, nós recebemos ali uma mensagem da Bitelo, né? Que é Isso, presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, né? isso. Eu não consegui dar uma olhada no texto, mandou agora em cima durante o programa. Eles se mostraram contrários àquilo que nós falamos lá na questão de volta às aulas, e assim como a FAMURS, mas te passei o material aí, até o Visão do Vale já está preparando uma matéria, o pessoal está Vamos contratando. ampliar isso e em seguidinha vamos compartilhar também na página da TV São Léo o post, Isso. então, o conteúdo da Visão do Vale, tá, Bado? Tá. Rodrigão, deixa eu só dar mais Fala, uma André. informação para a gente aproveitar também. Vamos falar um pouco de coisas boas, né? Até vai um pouco de encontro ao que eu acho, né? Mas o número de casos ativos em São Leopoldo, com o número de ontem, ele já praticamente ele reduziu a metade, né? A gente chegou em São Leopoldo no dia 5 de agosto a ter 532 casos ativos. Ontem, São Leopoldo apresentou 303 casos ativos. Então, assim, claro que a gente tem que ver, está sempre analisando, né? Mas ante uma situação de crescimento de pessoas ativas em São Leopoldo, com todo o comércio fechado no dia 5 de agosto, e agora a gente está com as coisas reabrindo e os casos diminuindo, isso é um sinalizador muito positivo, né? Verdade. Muito bem, senhor. Extrapolamos já nosso tempo, né? Só para variar um pouco. O diretor da emissora me puxa as orelhas, porque o pessoal Puxa, da vai técnica ter, também hein? fica brabo que precisa remanejar toda a grade da programação. Mas agradecendo demais essa bancada. Vamos para um ponto final rapidinho. André Rota. Obrigado, boa noite. Rapidão. Tem que ser rápido, né? Tchau! Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês, valeu, tá? Bado Jacob. E eu só digo assim, feliz nós brasileiros que temos o SUS, viu? Senão ia ser muito pior. Verdade. Com certeza. Muito bem, agradecendo essa bancada dessa terça-feira. Nós voltamos amanhã não, na próxima sexta-feira, com a presença do prefeito Ari Vanaz, conversando com a gente sobre essa abertura e fazendo uma avaliação desses primeiros dias dessa abertura também. Até às 18 horas. Até lá.